Desde já, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que vão ouvir esta aula, né? Nesse momento, nós vamos começar a aula, lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre. Nós estamos estudando as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. E nós vamos estudar a lição 8 que diz a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Desde já, chamo você a atenção para poder continuar conosco durante essa aula, para você ver o conteúdo. E à medida que você for vendo o conteúdo, se você gostar, aciona o sininho, dá o like e se inscreve no canal, certo? Vamos fortalecer esse canal para também ser uma nova fonte de bênção para todos aqueles que querem participar da Escola Bíblica Dominical. Espero que você goste, acompanhe, fique conosco e vamos que vamos. Sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula para a glória de Deus. Gente, nós vamos começar com o nosso textuário que diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. Nossa verdade prática diz o seguinte: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja, tá? Então nós vamos estudar isso. Queria só uma paciênciazinha de vocês aqui que eu vou colocar certo meu rostinho aqui para que vocês possam me ver, tá? Pronto, tá aí. Bonitinho aí, certo? Terminamos a nossa verdade prática e vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Mas antes de começar aqui a falar sobre a leitura bíblica em classe, eu gostaria de me apresentar, tá? Eu sou o presbítero Geilson Francis, pertenço à Igreja Assembleia de Deus Vinde, certo? Com o nosso pastor, querido pastor José Saboia, que eu me congrego com o querido pastor José Saboia, e nós estamos aqui oferecendo a vocês mais uma opção para que você possa aprender a lição da Escola Bíblica Dominical. E o meu objetivo aqui é exatamente fazer com que você, diante dos comentários da nossa lição, você pense sobre o tema que está sendo trazido, tá? Eu não estou aqui para poder falar a verdade absoluta e nem para dizer para vocês que o comentarista ele falou toda a verdade. Não, nós estamos aqui para poder pegar o comentário e trazer uma perspectiva e fazer com que você amplie sua visão na hora de você dar a sua aula de Escola Bíblica Dominical lá na sua sala de aula, tá bom? Então vamos para frente. Nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que diz o seguinte: Atos 2, 1, 4 e Coríntios 12, do 7 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, olha o que a palavra de Deus diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E agora 1 Coríntios capítulo 12, 7 a 11 diz o seguinte: a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, desculpa.
No capítulo 2 de Atos, nós vemos o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos, o derramamento. Nós vamos ver vários outros derramamentos, né, acontecendo, e eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o derramamento que acontece lá nos Efésios e o derramamento que acontece na casa de Cornélio, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês. E no capítulo 12 nós temos aí a relação dos dons espirituais que o apóstolo Paulo enumerou, tá bom? E disse que o Espírito Santo ele reparte com cada pessoa conforme ele quer, tá ok? Então vamos para frente agora para a nossa introdução. Nessa lição bíblica vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio pentecostal, do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o princípio deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons. Primeiro, negação da realidade dos dons. E segundo, a negação da doutrina do falar em outras línguas, tá? Eu estudei num seminário batista alguns anos atrás e essas duas questões eram muito levantadas sobre a questão do cessacionismo, ou seja, os dons cessaram, e a questão do falar em línguas, né? Dizendo que o falar em línguas de hoje é totalmente diferente do falar em línguas no tempo bíblico, né? Eles pegam muito aí o capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos para dizer que o falar em línguas dos primeiros discípulos era línguas mesmo, né? Línguas idiomáticas, vamos dizer assim, ou seja, idiomas entendível pela terceira pessoa que fosse, né, da nação pelo qual aquela língua estava sendo falada. Mas nós vemos, e aí a gente entende, né, dessa forma, que quando a gente vai estudar o capítulo 14 de Atos dos melhor dizendo, de 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios. Quando a gente vai estudar o capítulo 14, a gente vai entender que as línguas estranhas nem sempre ela é entendível pelas pessoas, né? Não é entendível sempre. Está lá muito claro no capítulo de número 14. Se você quiser, você pode ir lá abrir e verificar todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, e você vai entender que as línguas estranhas, né, no capítulo 12, tem lá toda a relação dos dons espirituais. Capítulo 14 vai falar especificamente do dom de profecia, dizendo que é maior do que o dom de línguas, óbvio. Mas vai falar lá claramente que o dom de línguas muitas vezes ele não é entendido, mas nós falamos pelo Espírito com Deus e Deus assim entende, né, o que está sendo dito. De modo que fique infrutífero para aquele que fala também, tá? Então nem sempre é um idioma ou um idioma de uma nação, vamos dizer assim, tá? Mas eles falam muito isso, né? Essas duas questões. Primeiro, a questão da atualidade dos dons. Segundo, sobre a questão das línguas estranhas que é falada hoje. Conforme muitos pensam, acham que as línguas estranhas que são faladas nas igrejas pentecostais e não pentecostais não são as mesmas línguas que eram faladas há épocas atrás, tá? Então vamos para frente. Pentecostes bíblico. O Espírito prometido. No Antigo Testamento, gente, nós temos o Espírito Santo agindo em pessoas, indivíduos. Nós temos pelo menos 3 classes de pessoas no Antigo Testamento que o Espírito Santo ele agia, certo? Ele vinha, agia e saía, né? Nós temos, por exemplo, o Espírito Santo agindo na criação, o Espírito Santo agindo na vida de Bezalel, de Gideão, de Jefité, de Sansão, né? Dando a força que ele precisava para poder vencer seus inimigos. Desculpa, realmente estou um pouco ruim da garganta, mas vamos lá, vai dar para dar aula até o final. Mas eram esporádicos, né? E indivíduos, ou esses indivíduos eram sacerdotes, reis e profetas. Eles eram ungidos e eles eram quem recebia o Espírito Santo, né? Na época. Só que o Espírito Santo, na Antiga Aliança, funcionava dessa forma, mas houve uma promessa de Deus para que o Espírito Santo ele fosse derramado indistintamente sobre todos aqueles que crescem. E aí eu gostaria de mostrar para você
certo? Alguns versículos bíblicos que retratam perfeitamente isso, né? Essas promessas de Deus para o seu povo. Então nós temos, por exemplo, Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26 ao 27, que diz o seguinte: E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então vou tirar o coração de pedra de vocês, e vou colocar um coração de carne. E também, né, vou colocar em vocês o meu espírito. Nós temos também Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34, que diz o seguinte: Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Essa aliança é a aliança que foi simbolizada nas pedras, né, das pedras da lei, tá? Porque que foi feita por Moisés, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior, ou seja, a minha lei que foi dada em pedras, tábuas de pedras, para as pessoas lerem e obedecerem. Esta lei ela vai ser colocada no interior das pessoas. Eu vou escrever no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, será uma aliança nova. Será uma nova aliança. E não ensinará mais a cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui nós estamos diante da nova aliança. E para concluir, vamos lá para Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 28, que diz o seguinte: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Olha, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento sobre os sobreviventes para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, nós temos esses textos, né, que é uma promessa clara da nova aliança, e no texto de Joel, que inclusive vai ser utilizado por Pedro, lá no capítulo de número 2, para explicar o fenômeno do derramamento do Espírito Santo que estava acontecendo ali, vai ser explicado por Pedro, e vai ser tomado esse texto bíblico que eu acabei de ler para vocês aqui de Joel, como um exemplo daquilo que estava acontecendo diante dos olhos de todo o povo. Gente, o Espírito, ele foi derramado, capítulo de número 2, né? Eu quero aqui mostrar para vocês também, só um minutinho aqui para que eu possa mostrar para vocês, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 4 de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ok? Seja aí uns 50 dias mais ou menos depois da partida de Jesus, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou seja, todos estavam concordando, estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E a Bíblia diz: e todos, assim como lá em Joel diz: eu derramarei sobre todos o meu espírito, né? Tá aqui o texto dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então nós estamos aqui diante do derramamento do Espírito Santo. Agora sim,
Se esse o texto, né, se esse derramamento fosse único, ou seja, acontecesse apenas em um único evento, tudo bem. Nós vemos o próprio Pedro, quando ele vai dizer, olha, e esse Espírito Santo que foi derramado sobre nós, ele vai ser derramado sobre todos aqueles a quem o Senhor chamar, né? Ou seja, todos que o Senhor chamar também participarão da mesma promessa. Mas esse texto, para você ver que esses eventos de derramamento do Espírito Santo, eles vão acontecendo em vários outros momentos que eu vou mostrar para vocês, mostrando, evidenciando que não é algo que aconteceu pontualmente em uma época, em uma era, em um momento, ok? Mas vamos aqui para o nosso ponto de número 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja. A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona foi que colocou essa questão do cessacionismo, né? Ou seja, o Espírito Santo e os seus dons haviam cessados. Serviu apenas para um momento, ou seja, para um momento apostólico, para o período apostólico. Posteriormente, não foi mais necessário a manifestação do Espírito Santo, por meio de curas, dom de cura, dom de profecia, de línguas. E de lá para cá, essa doutrina ela veio se implementando, foi aderida pela Igreja Católica e posteriormente pela uma boa parte dos reformadores. Até que nós pentecostais, certo? Nós começamos a crer e a evidenciar no nosso meio o derramamento do Espírito Santo. E a Igreja Assembleia de Deus, ela foi fundada debaixo dessa manifestação do Espírito. Não só de línguas estranhas, mas de todos os dons espirituais se manifestavam de maneira pujante, certo? Na nossa querida e amada Igreja Assembleia de Deus. Então, os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Não só está vigente os dons. Não só os dons não só estão vigentes, mas eles são exercidos hoje, atualmente. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, que é o batismo com Espírito Santo e com fogo. Agora vejam, a Declaração de Verdades Fundamentais de 1916 dizia isso, né? Todos precisam buscar o dom do Espírito, certo? E hoje, o que é que você me diz? Nós estamos buscando o dom do Espírito? A sua igreja está buscando o dom do Espírito? Ou está sendo sufocada por outras doutrinas? Que eu vejo em muitas igrejas acontecendo exatamente isso que eu estou acabando de falar. A doutrina do dom do Espírito Santo, ou seja, a busca, você tem que buscar o dom do Espírito Santo, era algo que ardia no coração de todo novo crente, né? Todo novo crente que aceitava Jesus na Assembleia de Deus, ele recebia a doutrina do Espírito Santo, o ensinamento dos dons espirituais, e nascia no coração desse novo crente o desejo, o anelo pelo batismo com o Espírito Santo e a experiência de falar em outras línguas. Só que hoje, o que impera nas nossas igrejas, o que impera nas grandes igrejas da Assembleia de Deus, né, onde nós temos vários membros e igrejas grandes, é doutrinas outras, como dar oferta, como é que dá o dízimo, o que é o dízimo, o que são as primícias, o que é a oferta. Então nós falamos mais de oferta de dízimo, de trízimo, de primícias, de oferta de manjar, oferta lançada, o que é, qual a diferença, e criamos todo esse sistema religioso de oferta e estamos dando mais prioridade a essas coisas do que necessariamente a doutrina que nós carregamos de berço, né, nas Assembleias de Deus, que é a doutrina do batismo com o Espírito Santo, com fogo, que foi trazido pelos nossos queridos Daniel Bergen e Gunnar Wigren, mas hoje está sendo negligenciado. Se nós temos pouco batismo com o Espírito Santo e pouca manifestação de poder em muitas igrejas da Assembleia de Deus, nós estamos
passando por esse momento exatamente porque nós desprezamos a doutrina e colocamos como evidência agora outras doutrinas que estão sendo faladas, principalmente a teologia da prosperidade, que invadiu não só as igrejas neopentecostais, né, que recebem a maioria das críticas, mas também as igrejas pentecostais que entraram nessa onda também. Por quê? Porque precisam pagar suas grandes igrejas, né, seus grandes templos, suas estações de rádios, televisão. Então, para poder manter essa estrutura, que é muito cara, precisa se puxar daqueles que sustentam a igreja, que sou eu e é você. Mas batismo com o Espírito Santo, até as reuniões que existiam, que eram específicas para essa ocasião, deixaram de existir em muitas igrejas, infelizmente. Vamos continuar. Afirmar ainda que com o batismo do Espírito Santo vem um revestimento de poder. Então nós acreditamos no revestimento de poder, que também é questionado, certo? Eles acham que o batismo com o Espírito Santo é no momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Então, no momento que aceitamos, recebemos o batismo com o Espírito Santo. Muitos acreditam assim. Não, nós acreditamos que recebemos o Espírito Santo, mas não recebemos o revestimento de poder. O revestimento de poder acontece no momento que é derramado o Espírito Santo e passamos a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo nos concede que falamos. E as línguas, elas são uma evidência. Eu mostrei para vocês, por exemplo, em Atos 2:4 diz que eles falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E nós temos outros textos que também corroboram com essa evidência do falar em línguas, como o falar em línguas como evidência, né, do batismo com Espírito Santo. E como for, gostaria de mostrar aqui para vocês rapidamente dois textos, outros que não Atos 2, somente Atos 2, mas também Atos 19, quando Paulo ele chega em Éfeso, certo? Lá está Apolo, e no versículo de número 1, o Apolo que estava em Corinto. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas, chegou a Éfeso. Aí Paulo chega em Éfeso, encontra alguns discípulos e ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha aqui nesse texto está claro, né, que a questão do derramamento e do revestimento de poder, aqui está claro, nesse texto aqui, eu acho que não tem dúvidas, né, uma interpretação mais rala e simples mostra que o revestimento de poder é algo posterior. Por quê? Porque aqui Paulo está perguntando: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E ele disse: não recebi. Ou seja, eles tinham crido. Se por acaso o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo ele fosse recebido no momento que a gente aceita Jesus como Salvador, recebe a Jesus como Salvador, esse texto, esse versículo de número 2, ele perderia totalmente o seu sentido. Totalmente, ele perdia o seu sentido. Por quê? Porque eles com certeza iriam dizer: não, sim, recebemos, porque nós recebemos a Jesus como Salvador, nós cremos, e quando a gente creu, quando a gente crê, a gente recebe logo o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então pronto, Paulo, nós recebemos já. Mas não foi essa a resposta deles. A resposta deles foi: nós nem sabemos e nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Então eles tinham crido em Jesus e não tinham recebido ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo como forma de revestimento. Aí versículo número 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Olha aí. Qual foi o batismo que vocês receberam? O batismo de João. Que batismo é o de João? O batismo nas águas. Aí Paulo diz: batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre... Outra coisa. Olha, presta atenção, versículo número 6. Quando Paulo ele estende a mão, ele impõe a mão, veio o Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas e a profetizar. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo vem com a evidência de falar em outras línguas. E a Bíblia diz que eram 12, né, no momento. Então, para você ver duas coisas que eu quero
enfatizar. Primeiro, já enfatizei que é exatamente a evidência do derramamento do Espírito Santo no momento em que Paulo impõe as mãos, eles começam a falar em línguas, né? Então, o derramamento do Espírito Santo se segue com o falar em línguas e o profetizar. Mas outra coisa é que quando Paulo ele diz assim, olha, que batismo, versículo 3, então que batismo vocês receberam? Qual foi o batismo? Ou seja, dá a exata interpretação de que existem vários, não apenas um batismo, mas 2 batismos, ou seja, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Então, quando eles foram batizados nas águas, que eles não tinham ainda recebido o batismo de João, eles receberam com a imposição de mãos também o derramamento do Espírito Santo. Aí eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, mostrando a evidência, certo, do derramamento. Ou seja, efetivamente, eles receberam o Espírito Santo e receberam o derramamento do Espírito Santo. Eu vou mostrar outro texto aqui para vocês, Atos, capítulo de número 10, Pedro ele é chamado na casa de Cornélio, né? Cornélio recebe uma revelação de um anjo, manda buscar Pedro, Pedro chega, começa a falar do evangelho, começa a falar de Jesus, começa a falar do justo, e no versículo de número 44, capítulo 10, o texto diz assim, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos, olha, mais uma vez, todos, não foi só a metade, não foi só um, não foi só 2. Todos os que ouviam a mensagem receberam o Espírito Santo. Judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado dos gentios. Pois ouviam o quê? Ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Mais uma vez, a evidência do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, no falar em línguas. Mais uma vez. Por isso que nós colocamos, né, como uma evidência do derramamento do Espírito Santo o falar em línguas. E nós não vamos trocar isso jamais, porque o texto bíblico corrobora com esse pensamento, certo? Olha que legal, Geilson, eu entendi agora por que as línguas estranhas, as línguas são uma evidência do derramamento do Espírito Santo. Muito bom que você entendeu isso, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura do comentário. Diz assim, ó, contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta dos ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. É verdade, viu? No entanto, a doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo do Espírito Santo, é inegociável, mantendo a chama do Pentecoste acesa. Aqui, para a gente concluir, eu quero ser bem sucinto. Essa aula ela é sucinta demais, né? Então vamos ser sucintos também. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos e históricos era o seu amor à fidelidade às Escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. O que é que o liberalismo teológico pregoava? Que eles negava, né, a infalibilidade das Escrituras e a inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é inerrante, é infalível, palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa na Escritura. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos, precisamos voltar às Escrituras. Então, primeiro, fidelidade às Escrituras. Se o texto bíblico diz que nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos buscar, inclusive, os melhores dons, né? Paulo diz, buscai os melhores dons. Paulo falou isso para os coríntios. E esse texto, claro, é também para nós. Busquemos os melhores dons.
E para concluir, o exercício dos dons espirituais. Então, como no dia de Samuel, os dons espirituais, gente, não é apenas para poder a gente sair dizendo por aí, teologicamente, que está vigente. Os dons espirituais é para ser exercido na igreja. É para ser exercido na igreja. Assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Muitos irmãos não têm mais nem vontade e nem desejo ardente de buscar o Espírito Santo. Você pode ver na igreja, poucos são aqueles que querem falar em outras línguas, receber o batismo com o Espírito Santo e buscarem os dons espirituais. Poucos são esses. Por quê? Porque nós estamos dando ênfase pouco nessa doutrina, nessa palavra, nesses textos bíblicos que falam do derramamento do Espírito Santo. Nós estamos dando pouca ocasião e estamos dando mais vazão. Nós estamos introduzindo mais em nossos altares a teologia da prosperidade, como adquirir recursos, dinheiro, como ficar rico, como manter a sua empresa e tal, aquele negócio todo, mas esquecemos dos dons espirituais. Nós que começamos nos dons, estamos nos afastando dos dons, né? É isso que está acontecendo. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve de desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito para temer as falsas, né? Melhor dizendo. Então, gente, nesta lição nós vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Eu mostrei para vocês as evidências do batismo com o Espírito Santo, derramamento do batismo do Espírito Santo, as promessas do Espírito Santo no Antigo Testamento e o cumprimento dela no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E nós vemos que o próprio Pedro, ele fala, né, desse cumprimento e diz que esse cumprimento vai se realizar na vida de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem e que forem chamados, não importa em qual geração, mas todos que forem chamados, eles têm sobre eles a doutrina do batismo do Espírito Santo e do derramamento de poder para a glória do nome do Senhor. Então vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de um contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. É o que está acontecendo hoje, tá? Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Nós temos então a negação dos dons espirituais. Nós dizemos que se prega agora muito, né, que os dons espirituais não é para todas as pessoas, né, todos que recebem. Então, enfraqueceu, né, aquela busca incessante de receber o derramamento do Espírito Santo e falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, como evidência do derramamento do Espírito Santo, está se extinguindo, está se acabando nas Assembleias de Deus e em muitas igrejas pentecostais, tá? Então, devemos voltar para a nossa essência. Para mim, essa doutrina é a essência da Assembleia de Deus. Nós não podemos sair. No momento em que nós sairmos da essência da doutrina, eu estou falando assim, da Assembleia de Deus, denominação, né? É claro que o fundamento é Jesus. Mas a essência, ou seja, como começou a Assembleia de Deus, foi por causa do batismo com o Espírito Santo. Com o Daniel Berg Gunnar Wingre pregando o batismo com o Espírito Santo e fundando a Igreja Assembleia de Deus, tá? Então, todo o movimento pentecostal surgiu a partir da pregação dos dons espirituais. Claro que o fundamento é Jesus. Eu não estou dizendo que o fundamento não é Jesus. Eu não estou dizendo aqui que o fundamento é o batismo com o Espírito Santo. Estou dizendo que nós fundamos a denominação pautado nessa doutrina do batismo com Espírito Santo, né? Tá isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, pessoal, desde já eu quero agradecer vocês que ouviram até o final, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família e que você possa ajudar esse canal.
que você possa dar o like, que você possa se inscrever, que você possa acionar, ativar o sininho das notificações para receber mais notificações, compartilhar esses vídeos com mais pessoas para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e você possa ajudar este canal para a glória do nome do Senhor, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, um beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser.